Bom dia. Você está bem? Amém. Eu estou bem também. E é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente estudar um pouco da palavra, para a gente aprender um pouco mais da palavra e sobre esse tema maravilhoso que é relacionamentos importam, né? A gente já começou a falar sobre isso no domingo passado e esse domingo eu vou abordar com você o relacionamento entre líderes e liderados. Amém? Mas antes disso, eu queria começar lendo João 13. Se você pode, abre comigo. João 13, 34. Sabe, quando eu estava me preparando para ministrar, eu estava meditando um pouco na palavra e me saltou esse versículo. E eu fui meditar no versículo e eu comecei a entender a conexão que Deus estava querendo trazer sobre relacionamento aqui. E se você já abriu, vou começar a ler, João 13, 34, diz assim: Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Né? E enquanto eu pensava, né, no contexto, Jesus aqui estava prestes a ser crucificado, ser levado preso para ser crucificado, e esse era praticamente um dos últimos diálogos que ele estava tendo com os discípulos antes disso, de ser crucificado. E aí ele diz um conselho, ele dá um conselho, mas não só um conselho, ele dá um mandamento, algo que precisa ser seguido. E aí ele fala sobre relacionamento. Quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vê que a gente encontra no Novo Testamento mais de 50 vezes sendo mencionados uns aos outros. E aqui Jesus fala para os discípulos: amem uns aos outros. E isso fala de relacionamento, sabe? No trato com o nosso irmão, no trato com o nosso próximo, no convívio, se trata de relacionamento. E aqui Jesus está deixando uma ordem expressa, um mandamento claro, de amar. Então, Deus fala sobre relacionamento na palavra. E relacionamento importa para Deus. Importa tanto que esse foi o conselho que Jesus deu aos seus discípulos. Amem uns aos outros. Agora, relacionamento, se a gente for tratar no sentido amplo, a gente pode ver que a gente pode ter bons relacionamentos como péssimos relacionamentos. Porque o que determina o relacionamento é a convivência. Agora, como é que você está se relacionando com o seu próximo? É bom ou ruim? Está sendo bom o seu relacionamento com o seu próximo ou está sendo ruim? Porque se nós formos avaliar o que Deus quer e o que Deus espera de nós é que sejam bons relacionamentos. E aí ele sobe a régua. Não é só um relacionamento bom, é um relacionamento de amor. Sabe? Isso me deixa com mais temor ainda quando eu olho para o que Deus espera da gente. Quando eu olho para o que Deus espera de mim. Porque Ele não quer só que eu ame as pessoas com o amor natural. Ele quer que eu ame com o amor dEle. E você sabe, você estava cantando aqui, o seu amor dura para sempre, Senhor. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é para sempre. O amor de Deus é sacrificial. E é esse tipo de relacionamento que Deus espera de mim, que Deus espera de você, em qualquer âmbito da nossa vida. E aí, Jesus vai mais profundo aqui com seus discípulos. Ele diz: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Agora veja como ele torna aqui esse assunto mais profundo ainda. Porque é nos nossos relacionamentos que nós vamos provar ao mundo que somos discípulos de Deus. É andando em amor com o próximo que nós vamos estar provando ao mundo que nós somos filhos de Deus, separados. Que a nossa natureza é diferente da do mundo. Porque o mundo, né, aí no mundo, você sabe como é, você tem relacionamentos até com pessoas daí de fora, no seu trabalho, na sua convivência, no comércio. As pessoas são assim, se você me agrada, ótimo, sou bonzinho com você. Agora também não pise no meu calo não, porque se você pisar,
Mas o amor de Deus não é desse tipo. O amor de Deus é incondicional, independe da maneira como as pessoas nos tratam. Amém? Então, relacionamentos importam para Deus, e se importam para Deus, importa para mim e para você. Agora, nós nos relacionamos com pessoas na nossa família, nós nos relacionamos com pessoas no nosso trabalho, nós nos relacionamos com os nossos amigos. E da mesma maneira, nós nos relacionamos na igreja. E isso é assim, eu gosto de falar sobre relacionamento, porque, sabe, relacionamento dentro da igreja é a chave. E me entenda o que eu vou dizer. Porque se for para ouvir uma ministração, você bota no YouTube e você ouve. E eu não estou tirando a importância desse momento aqui, não, amém? Mas isso, o relacionamento, a vida congregacional vai além do que ouvir só ministrações. Eu ministrei aqui alguns domingos atrás, e falando sobre isso, sobre a família de Deus, eu falei que os discípulos lá em Atos, na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, mas eles também tinham comunhão. Eles também tinham parte do pão, eles também tinham as orações. Então, igreja vai além do que só vir a um culto, ouvir uma palavra. Isso é importante, mas também vai de relacionamento. Você sabe que quando você está se relacionando com as pessoas na igreja, você está ministrando a vida delas? O amor que você expressa pelo seu irmão dentro da igreja também é uma ministração. O conselho que você dá em uma conversa informal a seu irmão também é uma ministração. Também é Deus alcançando a vida das pessoas, aqui no nosso meio. E aí, quando a gente parte para essa estrutura congregacional, a gente vê que existem hierarquias, né, que Deus estabeleceu. Existe o pastor ali que pastoreia as ovelhas, ele é o nosso líder. E aí o pastor delega as atividades, as funções, atribuições para outras pessoas de confiança, para outras pessoas que ele acredita, para que ele possa ter suporte. E aí essas outras pessoas, líderes, copastores, eles passam a ser uma extensão do pastor na sua liderança. E eles passam a liderar outras pessoas, né, dentro da igreja. Então, é nesse assunto que hoje eu vou me aprofundar com você, sobre liderar, sobre ser liderado dentro da igreja e sobre os nossos relacionamentos quanto a isso. Agora volta comigo, na verdade, lá para João 3:5. Como eu te disse, aqui em João 13, perdão, vou fazer você voltar para o versículo, falei errado. João 13, Jesus estava prestes a ser crucificado. E aqui ele estava num momento com os seus discípulos. E ele traz tantas instruções preciosas, ele fala sobre a unidade, como eu já disse. Mas antes disso, lá no versículo 3, Jesus começa já demonstrando, ele já começa nesse ambiente, nessa conversa com os discípulos, demonstrando a liderança dele. E você sabe, Jesus andou sobre a terra, ele liderou pessoas, ele liderou seus discípulos. E ele foi um exemplo perfeito de liderança. E aqui, nesse versículo, a gente começa a ver Jesus demonstrando. Você vai rodar pela Bíblia, você vai ver Jesus sendo um bom líder em vários versículos, em vários capítulos. Mas eu vou me deter aqui, porque a gente não tem tempo de ler a Bíblia toda hoje de manhã. Amém? João 13:3 diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derrubou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. E sabe, essa representação aqui do que Jesus está fazendo, naquele tempo, para aquela cultura, lavar os pés de outras pessoas, era algo que era feito pelos servos mais simples da casa. E Jesus, como líder, ele começa afirmando aqui. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade, ele tinha autoridade. Ele tinha liderança.
e viera de Deus e voltaria para Deus. Ele conhecia a sua identidade. Mesmo conhecendo a sua identidade, isso não o privou de lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos que por muito tempo da caminhada de Jesus sobre a terra foram homens que auxiliaram ele, que deram suporte a ele. Jesus lá nos seus últimos momentos com ele diz, eu vou lavar os seus pés. Isso é um aspecto da liderança e do nosso relacionamento uns com os outros nesse âmbito. Um líder segundo a palavra, um líder genuíno pela palavra, é aquele líder que serve. E sabe, eu gosto de pensar que é mais do que só fazer a atribuição, é servir aqueles que lhe servem. Porque como líder, sim, nós devemos, né, trabalhar e nos fazer o nosso serviço para que as pessoas nos sigam por exemplo. Mas Jesus está expressando isso aqui além. Ele está servindo aqueles que o servem. Esse é um aspecto da liderança e no relacionamento com seus liderados. O líder vai ser aquele que serve. No versículo 12, diz o seguinte, Deus, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou o seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, porque eu sou. Mais uma vez, Jesus demonstra que ele entendia quem ele era. Um líder, mestre e senhor, para aqueles discípulos. E uma vez que eu, seu senhor e o seu mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés, e aí vai a chave do relacionamento, uns dos outros. Mais uma vez, Jesus fala, uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam o que eu fiz. Ele, como um líder perfeito, aqui nos ensinando a servir aqueles que estão sobre a nossa liderança. E servir com amor. Mesmo você entendendo, querido, mesmo que a gente entenda que a gente tem uma posição como líderes, né? Se você é líder de algum departamento ou líder em qualquer esfera da sua vida. Mesmo que você entenda, eu tenho uma posição de liderança, de responsabilidade, de cuidado sobre outras pessoas. Eu não vou ser autoritário. Eu não vou me apropriar do meu título para me mostrar superior sobre os outros. Não, eu vou lavar os pés. Eu vou servir. O que é que meu liderado precisa? De que suporte ele precisa? Porque se ele é suporte para mim, eu também posso ser suporte para ele. Foi assim que Jesus foi para os discípulos. Ele era um líder que amava. E esse é o diferencial do amor, se importar com o outro. O líder que amava, que não se considerava superior. Era um líder que não exigia os seus privilégios. Ele até entendia que ele era líder, mestre e senhor sobre os discípulos. Mas ele não exigia privilégios. Não usava a autoridade para seu próprio benefício. Podia muito bem sentar lá e dizer, agora venha, enche aqui um balde, meu filho, lava aqui meu pé. Não. Pelo contrário. Ele enxergava o serviço como parte do seu chamado. Servir aos outros, uns aos outros. Agora você pensa, bom demais. Jesus foi um líder perfeito, ele serviu àqueles a quem o amavam, a quem zelavam, a quem cuidava dele. É fácil ter um bom trato com quem nos trata bem. Mas, além disso, João, no capítulo 13, no versículo 6, diz assim, quando Jesus chamou Simão Pedro e lhes disse, Senhor, ele lhes disse, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lava também as minhas mãos, a minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho por completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos.
E aí eu quero te chamar a atenção para esse mas nem todos. E aí, na sequência, é dito aqui, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse, mas nem todos estão limpos. Jesus aqui estava lavando os pés, não só de homens confiáveis, não só de homens devotos, homens comprometidos. Jesus lavou o pé de um traidor. E ele sabia que ele era um traidor. Que ele iria traí-lo, na verdade. Jesus lavou o pé de uma pessoa que iria lhe negar. E Jesus sabia que ele iria negar. E aqui eu vou aprofundar mais uma vez. Como líder, nosso papel não é ser servidor só daqueles que nos amam, que são comprometidos, que são devotos à visão, àquilo que está sendo confiado. Nosso trabalho é servir a todos. Amém. Até aqueles que você sabe que falam mal de você por trás, que é insubmisso, que é dissimulado, que na sua frente, você é o meu líder, meu chefe. E aí por trás, a pessoa, não, mas eu não concordo muito bem com isso, né? Na verdade, ele não é um bom líder assim. Mesmo assim, foi isso que Jesus nos ensinou aqui. Relacionamento sem buscar um benefício próprio, até com aqueles que não são aquilo que demonstram. É uma liderança baseada em amor e não em conveniência. Porque se torna conveniência, deixa de ser amor. É uma relação de troca. Mas ele nos chamou, volta a dizer, lá no fim do capítulo ele fala, amem uns aos outros. Relacionamento baseado no amor. João, ainda no capítulo 13, no versículo 33, diz, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. E por que eu estou lendo isso aqui? Porque nesse mesmo discurso, nesse mesmo diálogo, nessa mesma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos, ele fez esses apontamentos de um líder ser servil, de um líder servir aqueles que não são exatamente servidores, né? Não são aquelas pessoas comprometidas que vão trair, que vão negar. Mas ele também estava fazendo um apontamento. Eu vou estar com vocês por um breve tempo, porque eu vou ser crucificado, eu vou morrer na cruz por vocês. E vocês vão me procurar e não vão me achar. E quando ele fala sobre isso, o que me chama a atenção é ele estar apontando para os discípulos a obra da cruz. Porque o amor de Jesus aqui não era um amor, como eu te disse, por conveniência. A ponto dele morrer na cruz por aqueles irmãos, por aquelas pessoas. E sabe, como líderes, segundo o amor de Deus, segundo o amor que Jesus nos expressou quando esteve aqui na terra, nós precisamos ser líderes que se sacrificam. Gabi, você está dizendo que eu vou precisar morrer pelo meu liderado? Talvez você precise morrer no seu orgulho. Talvez você precise morrer na sua vontade. A vontade de ficar em casa. Não, mas eu tenho que ir conversar com o fulaninho. Eu preciso ter esse tempo com ele. Eu preciso sinalizar algumas coisas a ele. Eu preciso ter comunhão com ele. Talvez fosse mais benefício você ficar descansando em casa pelo dia de trabalho. Você está se sacrificando por alguém. Se sacrificar, querido, pelo seu liderado. Pelas pessoas que estão abaixo de você. Esse é o tipo de liderança que Jesus demonstrou. Que não media esforços. Ele foi capaz de ir à cruz por mim e por você. De entregar a sua vida por mim e por você. E às vezes a gente está medindo esforços. A gente está vendo o que compensa fazer pelas pessoas que estão nos servindo. As pessoas que estão cooperando junto com a gente. E a gente está lá, não, mas isso aqui não compensa não. Ei,
Deus te chamou para ser um líder que se sacrifica. Para ser um líder que se sacrifica. Amém? Agora, existe, assim como em todo relacionamento, existem duas vias, porque relacionamento é feito de pelo menos duas pessoas, né? Ali interagindo. Então, se eu falei sobre o líder, agora eu vou falar sobre o liderado. Abre comigo lá em Hebreus 13. Rapaz, esse negócio do 13 está perseguindo, né? Ontem, dia 13, o jogo não foi essas coisas. Aí hoje, só o versículo capítulo 13. Tá tudo bem, irmão. A gente está sendo edificado nessa manhã. Hebreus 13. Pastor Isaías que ia gostar. No versículo 17 diz o seguinte: obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma. Para amarrar aqui a questão da liderança, veja que a expectativa de Deus é que a gente cuide das pessoas. Nós não somos líderes só de fazer acontecer um evento, de fazer acontecer alguma coisa que está sendo comissionada. É cuidar de pessoas. E aí é sobre essa liderança aqui que Jesus está dizendo: o liderado obedeça ao seu líder, porque o trabalho dele é cuidar da vossa alma. E disso prestarão contas. Dê-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Porque isso certamente não beneficiaria vocês. Veja que até um líder insatisfeito, triste, só complica o funcionamento, a atividade, o que está proposto. Né? Mas quando nós estamos obedecendo, submissos, como liderados, nós estamos cooperando até para a nossa liderança. Agora, nesse capítulo aqui, me chama a atenção, porque ele começa a falar sobre uma série de boas condutas cristãs. A gente vai ver no verso 1 ele falando sobre ter um amor fraternal. No verso 2 falando sobre hospitalidade. No verso 3 ele fala sobre cuidar dos presos e dos sofredores. No verso 4 ele fala sobre manter a pureza no casamento. Veja que ele está dando instruções aqui para uma vida cristã. No verso 5 e 6 ele fala sobre o nosso contentamento e confiança está em Deus. No verso 7 ele lembra dos líderes que dos líderes que ensinaram fé. E aí ele chega nesse ponto. Agora, liderados, obedeçam. Sabe, obediência, submissão, faz parte da nossa vida cristã. Faz parte da nossa vida cristã. Ah, mas eu sou liderado desse departamento aqui. Se submeta, obedeça ao seu líder. Aí seu líder é um liderado do pastor. E aí ele se submete ao pastor dele. E ao seu pastor, de repente, como o nosso ministério, tem um ministério acima dos pastores, né? Um grupo de pessoas que gere as igrejas. E aí o nosso pastor se submete a esse ministério. E esse ministério se submete a Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Então, sempre, independente da nossa posição de liderança, estaremos submetidos a alguém dentro da igreja. E quanto a isso, faz parte da nossa vida, da nossa conduta, do nosso proceder cristão, obedecer, se submeter. Tem uma frase que diz: o servo fiel honra a Deus, tanto obedecendo quanto liderando. Independente da posição que você ocupa, hoje eu estou sendo liderado, mas amanhã eu vou liderar. Você vai ser fiel a Deus, honrando essa posição, fazendo segundo o que Ele pede. John Maxwell fala: a qualidade da nossa liderança amanhã é frequentemente determinada pela nossa qualidade de submissão hoje. Sabe, Deus confia em você, Deus espera mais de você. E talvez hoje você esteja só submisso a alguém. E Ele conta com você para que amanhã você seja uma pessoa que lidere outros. Mas sabe, a sua liderança vai depender da submissão que você tem hoje. Então, querido, nós precisamos ser obedientes, submissos aos nossos líderes. Quando eu penso sobre isso,
e buscando mais sobre isso, eu peguei um exemplo ali muito bom na Bíblia, sobre uma pessoa que foi liderada e que foi um referencial. E eu estou falando de Timóteo. E eu queria que você abrisse comigo em Atos 16, no capítulo 16. No versículo 1 diz: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um homem, na verdade, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia, convertida, e o pai dele era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele o acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Veja, esse é o momento em que Paulo conhece Timóteo, e aí ele diz: eu quero que você me siga. Né? E ele passa a liderar Timóteo ali. Timóteo passa a se submeter a Paulo. E me chama a atenção aqui que no relacionamento dos dois, sabe, existia a disposição no coração de Timóteo em segui-lo. Porque quando nós tratamos desses relacionamentos entre líder e liderados, da parte do liderado precisa haver a disposição em seguir, em compreender a visão, em desejar cumprir aquilo que está sendo estabelecido pelo líder. Tanto que aqui a gente não vê Timóteo se negar a se circuncidar. Paulo disse: é importante que você faça isso. E ele se circuncidou, entendendo a necessidade, entendendo o propósito. Sabe, como liderado aqui, Timóteo nos dá esse exemplo. Nós precisamos mesmo estar abaixo de outras pessoas, submetidas, obedecendo, mas também com o coração disposto a seguir a visão. Isso interfere no nosso relacionamento. Já pensou? Tem um liderado que tudo que você determina, parece às vezes filho pequeno, né? Faça isso, aí ele faz o oposto. Porque não está com o coração ali determinado a seguir. Às vezes acha que sabe o que é melhor, mais do que o líder, né? Aí vai e o líder diz: irmão, proceda dessa maneira. Aí, não, vou fazer desse jeito aqui, porque ele não sabe não, mas o meu jeito ainda é melhor. Não, existe uma disposição em seguir o que está sendo estabelecido. E Timóteo começou demonstrando logo isso de cara, né, no primeiro contato, porque faz parte do coração, fazia parte do coração de Timóteo, saber estar submisso, obediente e a comprar a visão. Outra coisa que Timóteo nos ensina, está lá em Filipenses 2,19, diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Isso é Paulo falando. Assim, ele poderá me animar contando as notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Isso aqui demonstra o coração de Timóteo, né? De estar comprometido com o que importava para Deus, para Jesus. Mas sabe, isso me mostra também como Timóteo estava tão submetido, mas submetido com a atividade, né? Com uma prática. Ele participava ativamente dessa missão. Ele comprou para si o chamado que existia sobre a vida de Paulo e entendeu o que era ser um cooperador, a ponto dele trabalhar ativamente. Não só aqui, em outras passagens, em outros lugares, Paulo dizia: vou enviar Timóteo, vou enviar Timóteo. E Timóteo ia. Sabe, uma chave aqui para a gente entender relacionamento. Relacionamento é feito de convivência. E quanto mais você convive da maneira certa, em amor, mais profundo se torna o seu vínculo com aquela Timóteo, como eu te disse na passagem anterior, ele decidiu seguir Paulo. E eles conviviam juntos.
a ponto de existir um vínculo ali. Mas o vínculo existia porque Timóteo trabalhava ativamente para Paulo, servia ativamente. Então, como liderados, precisamos mesmo entender que a nossa participação não é uma vez no mês, não é só quando nos pede, é uma prática ativa. Quanto mais, querido, nós nos envolvermos, quanto mais nos colocarmos à disposição, maior será o nosso e melhor será o nosso relacionamento com o nosso líder. Em 1 Coríntios 4, 16, 17, diz assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu for. Timóteo estava tão perto de Paulo, tão comprometido, tão envolvido com o seu líder, que ele era enviado para lembrar as pessoas da maneira como Paulo pregava e ensinava, do que ele transmitia. 1 Tessalonicenses 3, 2 diz: enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus, para proclamar as boas novas de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Sabe, existia um vínculo tão grande entre Timóteo e Paulo, entre um líder e um liderado, que ele confiava que Timóteo iria nos lugares que ele não poderia ir e iria transmitir o que estava no coração dele. Como liderados, faz parte ter um bom relacionamento com o nosso líder, que ele possa confiar em nós, de dizer assim: eu não posso fazer isso não, mas fulaninho pode. E ele vai fazer segundo o que está no meu coração, segundo a visão que Deus trouxe ao meu coração. Um bom liderado é confiável, aceita os desafios e cumpre com responsabilidade as tarefas que lhe são confiadas. Isso aqui é um bom relacionamento, querido. Relacionamento precisa do comprometimento e da dedicação das duas pessoas. Do líder em seu papel e do liderado em seu papel. Do líder em servir o seu liderado, em conduzi-lo, em guiá-lo, e do liderado em estar submisso, em obedecer, em ser confiável, em ser disposto de coração para fazer o que está sendo pedido. Agora, eu queria falar sobre para você nessa manhã, sobre alguns aspectos de um bom relacionamento. Né? Existem alguns, mas nessa manhã a gente vai falar, nesse momento agora, sobre comunicação, feedback e alinhamento. Sabe, porque para um bom relacionamento a gente precisa de algumas ferramentas. É assim, principalmente quando a gente fala sobre casamento, sobre família, a gente vê isso mais latente, né? Porque geralmente é o que a gente convive mais. E é o que a gente precisa usar mais, essas ferramentas. Mas existem, dentro dos aspectos do relacionamento, coisas importantes que precisam ser seguidas. A comunicação é uma delas. Se a comunicação não estiver bem alinhada, vai ter ruídos. Se tiver ruídos, o propósito não é cumprido. E Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A comunicação é dada em momentos pela fala, pela transmissão de uma mensagem, em outros momentos pela compreensão, pela escuta. E a Bíblia fala aqui em Provérbios. Porque, sabe, queridos, eu vi isso, quem estava no Namoro na Roça, eu acho que pode até lembrar da ministração que Cláudia falou, e ela contando um pouco da sua experiência, né, e ela disse que sentava com algumas pessoas para aconselhar, e ela dizia a palavra, e versículo tal, e a palavra diz isso, e era pura palavra os aconselhamentos dela, ela falou. E aí um dia ela saiu desse aconselhamento e ouviu Deus falar para ela: não é só falar o que eu quero que você fale, é falar da maneira como eu falaria. Comunicação. Uma comunicação em amor. Precisamos falar não somente o que Deus quer que nós falemos, ou
precisamos falar da maneira como Ele espera que falemos. Em amor, querido, sem suscitar a ira, sem suscitar o furor. Provérbios 16, 24 diz: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Sabe, às vezes você está falando até uma coisa que precisa ser considerada, uma opinião, uma sugestão que é válida, que é importante, mas aí você fala da maneira errada e trava o coração. Com o seu líder ou com o seu liderado, nós precisamos transmitir as verdades da maneira certa. Charles Spurgeon diz: antes de falar, pergunte: isso é verdadeiro? É necessário? É bondoso? Antes de nós falarmos o que nós temos no nosso coração, ou aquilo que passa na nossa cabeça, faça esse filtro. Nós devemos fazer esse filtro. É bondoso? É necessário? É verdadeiro? Se a gente fizer esse filtro, querido, metade do caminho está resolvido. Porque vai ter algumas coisas que a gente vai deixar de falar, porque realmente são desnecessárias, mas vão ter coisas que nós vamos avaliar e falar de maneira bondosa. Rick Warren fala: a maneira como dizemos algo frequentemente tem mais impacto do que aquilo que dizemos. Às vezes você vai dizer algo e não vai ter o impacto que deveria ter, porque você falou da maneira errada. Porque nós falamos da maneira errada. Eu queria abrir um parêntese aqui sobre isso. Às vezes a gente tem líderes que estão insatisfeitos com a liderança, porque não concordam em algum ponto. Aí ele nem chega para falar para o seu líder e fala por trás, para outras pessoas que não vão resolver a situação. Um caminho seguro entre líder e liderado de relacionamento é ter transparência, querido. Se você está insatisfeito com algo, você precisa procurar o seu líder, você precisa estar confortável para conversar com ele sobre isso. E aí, quando você for expor o que você precisa expor, deixa as suas emoções de lado. Às vezes a indignação, a raiva, a tristeza que você está sentindo. E fala de uma maneira que vai surtir efeito. Isso é relacionamento. Isso são relacionamentos, segundo a palavra, em amor. Porque quando a gente está agindo em orgulho, a gente fala mesmo, como diria minha mãe, budeja mesmo o que é que a gente está pensando, com os sentimentos à flor da pele. Ah, é porque eu não gosto disso. É porque eu fui humilhado nisso. Mas isso não é amor, porque você está fazendo isso porque te importa ser dessa maneira. Mas como quando você vira a chave e olha para aquela pessoa e pensa, como é que ele vai receber isso? Eu quero falar sem machucar. Aí você repensa a maneira de falar. Aí você deixa as suas emoções de lado e fala de uma maneira que vai surtir efeito. Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. A gente precisa também, seja como líder, seja como liderado, manter uma escuta ativa. A gente precisa estar disposto a ouvir primeiro. Porque às vezes, por experiência própria, eu digo a vocês que em alguns momentos na minha vida me avaliei e eu percebi que eu tinha opiniões tão formadas, tão concretas em mim, que eu nem me permitia ouvir o que as outras pessoas pensavam. Em vários relacionamentos que eu já tive. E aí a pessoa começava a conversar comigo. Acho que meu marido vai rir um pouco, porque ele já deve ter sofrido com isso. E aí a pessoa começava a conversar comigo e eu interrompia no meio. Não mais isso, não mais aquilo. Você sabe o que isso é? Não ter uma escuta ativa. É quando você está tão cheio do que você pensa, é tão convicto aquilo para você, seja certo, seja errado, que você não se dá a oportunidade de ouvir o que a outra pessoa está falando. Lembra que Deus nos chamou aqui para ter relacionamento em amor. Nós precisamos nos importar, sim, com o que a outra pessoa pensa. Nós precisamos nos importar com o que ela tem a dizer. Ah, Gabi, mas ela só vai mostrar que está um pouco chateada, um pouco magoada. Querido, você não está aqui
para tratar as pessoas como qualquer um, não. Você precisa se importar com a pessoa. Você precisa se importar com o que ela pensa. Se ela está pensando errado, escuta para depois transmitir o que é certo. Mas você nunca vai ser objetivo, você nunca vai alcançar a finalidade certa se você não escuta as pessoas. Às vezes, como líderes, a gente está errando, a gente não está tendo sucesso em algumas coisas que está sendo proposto, porque a gente não ouve os nossos liderados. Não ouve no sentido de saber o que é que eles pensam sobre aquilo. Porque, às vezes, para a gente implantar algo, para a gente fazer algo, a gente vai ter que ouvir a pessoa e corrigir alguns pontos. Mas como a gente vai corrigir se a gente nem escuta? Nem sabe o que aquela pessoa pensa sobre. Então, ouvir, uma escutativa é importante. Vê o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Aí ele fala, tardio para falar. Escuta, querido. Eu sei que tem pessoas que gostam de falar mais do que outras. Tem pessoas que você vai escutar só 5 minutinhos e vai já poder falar. Tem pessoas que vai ser 15, 20 minutos só escutando. Mas lembra que Deus te deu paciência, longanimidade, domínio próprio. E você pode, como líder, como liderado, parar, ouvir, depois falar. Tony Cook, no seu livro Relacionamentos Importam, ele fala algo interessante. Ele diz assim, se você passar 2 meses se interessando pelas pessoas, vai fazer mais amigos do que se você passasse 2 anos fazendo com que as pessoas se interessassem por você. Vê que forte. E ouvir faz parte disso. Faz parte de se interessar pelas pessoas. Aí, quando você para ouvir as pessoas, você demonstra que se interessa por elas. Você vai ter mais liderados, você vai ter mais amigos, você vai ter mais pessoas que te seguem, porque elas encontram em você alguém que se interessa por elas. Mas se a gente fica só tentando se provar para as pessoas, só tentando mostrar para as pessoas que nós somos bons, fazendo com que elas tenham interesse na gente, ah, meu amigo, vai demorar 2, 3, 4. Amém? Precisamos ser essas pessoas. Agora, como líder, como liderado, feedback é importante. Feedback é o processo de dar um retorno, uma avaliação, uma opinião sobre a ação, um comportamento ou resultado. Nós precisamos sempre estar prestando feedback, seja como liderado, seja como líder. Porque é importante para outra pessoa saber o que você pensa sobre aquilo. Então, como líder, querido, preste feedback do que está sendo realizado. Preste feedback até da sua vida, você precisa estar resguardado. Como liderado da mesma maneira. Em alguns momentos, o feedback vão ser correções, ajustes. Né? A palavra diz, em Provérbios 27, que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Às vezes, a gente não quer nem ouvir o feedback, né? Para não ter a negativa, para não ter o conserto, o ajuste. Mas sabe o que é importante? É melhor ser corrigido no tempo certo do que viver a vida pisando na bola naquilo com outras pessoas, em outros lugares. Como líder, é necessário que você preste feedback aos seus liderados. Faz parte de ter um bom relacionamento. Ter uma comunicação tão boa, a ponto que seu liderado ouve o que você pensa sobre aquilo. E como liderado, faz parte prestar feedback da sua vida para o seu líder. Em alguns momentos, já me deparei com muitas pessoas dizendo assim, ah, mas é porque ninguém nunca me perguntou, meu líder nunca me perguntou como é que eu ia na minha vida nesse sentido. Sabe, você não precisa esperar só que seu líder lhe procure. Você pode ser a pessoa que presta o feedback. Que busca ele para consultar.
Sabe, se você reconhece a sua liderança na igreja como uma liderança espiritual, você vai entender que ele está responsável pela sua vida e que ele está ali para te dar suporte. Inclusive nas coisas pessoais, inclusive em coisas que não se detêm a questões do departamento. Mas você busca ele para prestar um feedback da sua vida e, às vezes, ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo. É muito importante, querido. Sabe, isso pode salvar a nossa vida de algumas coisas. Porque a gente não está tratando de lideranças naturais aqui, não. A gente está falando de homens e mulheres que foram colocados em posição de liderança para te aconselhar, para cuidar, para zelar pela sua vida. Porque essa é a liderança que Jesus tinha. E é esse tipo de liderança que nós devemos seguir. Aquela que se importa, que zela pelas pessoas. E às vezes a gente está caindo em erros. Porque a gente não para ouvir o conselho de alguém que está com uma responsabilidade sobre a nossa vida. Preste feedback. E alinhamento. Sabe? Bons relacionamentos precisam estar alinhados. A gente já falou sobre isso, mas veja o que Amós 3, no versículo 3 diz. Andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Precisa de acordo. E às vezes a gente vai precisar sentar mesmo para conversar e se alinhar. Seja como líder, seja como liderado. Algo vai estar sendo proposto e a gente vai precisar sentar e se alinhar. Ah, mas eu penso que seria melhor dessa maneira. Mas o que vai ficar estabelecido pela liderança precisa ser seguido. E precisa se entrar em concordância para fazer acontecer. Relacionamentos em amor precisam ser dessa maneira. Precisa ter alinhamento. Porque, no contrário, relacionamentos que não existem alinhamento, não existem concordância, vão ser pessoas se bicando o tempo inteiro. Vão ser pessoas que não se batem. E aí, lembra que eu, no início, falei que Deus espera da gente bons relacionamentos em amor? Ele não quer que você esteja dentro da igreja, que a gente esteja dentro da igreja, tendo problema uns com os outros. Ah, mas eu estou tendo um relacionamento. Mas não é um relacionamento em amor. O que ele espera é um relacionamento em amor. Precisamos de concordância, alinhamento, para seguir assim. Seja, em alguns momentos, sendo a pessoa que abre mão e se submete. Sendo, em outros momentos, a pessoa que vai impor, e me entenda, não é impor de goela abaixo, mas falar o que precisa ser feito e a outra pessoa vai acatar aquilo. Filipenses 2, no versículo 2, diz: tende o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. A unidade, um bom relacionamento nasce de unidade. Unidade não é só estar próximo. Unidade é ter o mesmo modo de pensar. Amém? Então precisamos manter um alinhamento. Para concluir, eu quero ler com você Efésios, no capítulo 4, 2, no versículo 2, diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Significa dizer que a unidade, em alguns momentos, vai requerer o nosso esforço. No nosso bom relacionamento com a nossa liderança, com os nossos liderados, vamos precisar nos esforçar para manter a unidade. Fica até redundante aqui a maneira como fala, sobre se esforçar diligentemente. Se esforçar já requer uma iniciativa, um esforço. Mas não é qualquer iniciativa e qualquer esforço. É uma iniciativa com zelo, com diligência, com cuidado, mostrando que se importa. E ele fala, sendo humildes, com humildade e com mansidão. Não é de todo jeito também que a gente se esforça. É com humildade e com mansidão. Sabe, uma pessoa que não está em mansidão e não está em humildade, às vezes vai ouvir, como aquela história diz, né? Eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Vai ouvir e vai dizer, tá bom, eu me submeto. Aí quando virar as costas, a primeira pessoa que encontrar, tu viu? Vai dar certo não.
não vai para frente não, porque está errado. Humildade e mansidão. Saiba, querido, se dobrar na hora que precisa se dobrar. Saiba demonstrar humildade, sem prepotência, sem orgulho. Em alguns momentos mesmo, nós não vamos saber de tudo. Nós não vamos ser os melhores em tudo. Até a nossa opinião não vai ser a melhor em tudo. E nós vamos precisar considerar as outras pessoas para ter um bom relacionamento. Então, para resumir, Deus espera de você relacionamentos. Dentro da igreja, Ele espera relacionamentos em amor. Não qualquer amor, o amor do tipo de Deus. E na esfera de liderança e de liderados, precisa haver afinidade, comunicação, uma comunicação ativa, uma escuta ativa, para que as coisas fluam como precisam fluir. E lembra, precisamos mesmo ser como Deus é. Não é qualquer tipo de liderança. Não se baseia nos grandes líderes empresariais daí de fora, os coaches da vida. Alguns nem têm a própria palavra, nem têm discernimento da palavra. Você precisa se basear na palavra. Ela vai te ensinar a ser um líder por excelência. Ela vai te ensinar a ser submisso em um liderado que coopera em amor. E assim nós teremos sucesso dentro desse âmbito, nos relacionamentos dentro da igreja. Amém? É isso. Muito obrigada, queridos. Espero que você tenha sido edificado.